Em que ambiente o bolor se desenvolve melhor? Então, o bolor se desenvolve melhor no ambiente úmido, na umidade, onde tem umidade. Por isso que quando a gente compra o pão, né, vem escrito lá, mantenha em lugar fresco e arejado, seco, fresco e arejado, tá? Porque o bolor, aquilo que tem umidade, vocês podem ver quando chove muito, quando dá muitos dias, vários dias de chuva, as paredes começam a embolorar, dá bolor, o quintal vai ficando cheio de bolor também. As roupas, se você não deixar em um local seco, arejado, ela embolora também. Então, ele aparece o bolor, né? 2. Explique por que o pão embolorado vai desaparecendo ao longo do tempo. O pão vai desaparecendo quando está com bolor, pois os fungos estão se alimentando dele, ou seja, não é que o pão vai sumindo do nada. O bolor vai consumindo, começa a comer, até que o pão vai se desmanchando aí, né? Vai desaparecendo. Compara o que aconteceu aos alimentos embolorados com o processo de decomposição que ocorre na natureza. Então, da mesma forma que o pão embolorado vai desaparecendo, a matéria orgânica na natureza é decomposta em partículas menores por fungos e bactérias. O que a gente precisa entender, pessoal? Que os animais detritívoros, eles são muito importantes para a natureza, porque, como o próprio nome diz, eles se alimentam de detritos, né? Eles vão, detritívoros, eles vão, pequenos detritos, eles vão consumindo, aí eles vão fazendo uma limpeza, né? Nesse ambiente, com os restos dos vegetais aí, das folhas, né? Das flores. E a mesma coisa acontece com quem? Com os necrófagos, que são, no caso, os urubus, que a gente pensa, ai, que nojento, não sei o que, não, mas é graças a ele que o urubu, ele controla, né, os fungos e as bactérias de um ambiente. Então, é graças ao urubu que ele faz uma faxina aí no ambiente, né? Ele ajuda aí os fungos e as bactérias, eles retiram, né, os cadáveres desses animais, eles consomem e ajudam os fungos e as bactérias aí, né? Ele faz um equilíbrio aí, tá bom? Na natureza, tá bom? Na página 293, era para vocês colocarem verdadeiro, se a alternativa V se fosse verdadeiro, e F se fosse falsa. Primeira, as minhocas são usadas na reciclagem do lixo orgânico, pois são animais detritívoros, ou seja, alimentam-se da matéria orgânica. Perfeito, galera, é verdadeira. Segunda, na vermicompostagem, as minhocas reduzem o descarte do lixo orgânico doméstico? Sim, perfeito. Elas ajudam aí, né? Porque tudo que você vai colocando, ela vai se alimentando e vai virando adubo, né? Nas caixas de plásticos utilizadas na vermicompostagem, podem ser colocadas cascas e restos de frutas e hortaliças? Sim, verdadeiro também, galera. O humus produzido pelas minhocas pode ser usado como adubo em vasos e no jardim, pois é um material rico em nutrientes para as plantas? Verdadeiro, galera, é real, é isso mesmo. As minhocas contribuem para a reciclagem de nutrientes, pois ajudam a transformar o lixo orgânico em adubo para plantas? Exatamente, também, né? As minhocas, elas contribuem muito para a reciclagem, tá? Então, é verdadeiro. Então, todas verdadeiras. Depois, o urubu de cabeça preta alimenta-se de animais mortos em decomposição ou de animais vivos quando indefesos, filhotes, por exemplo. No ambiente urbano, alimenta-se de restos de animais mortos e em lixões. Vamos ver aí. Sobre o urubu cabeça preta, é correto afirmar o que, galerinha? São aves que devem ser eliminadas das cidades, pois são animais sujos que vivem em lixões e se alimentam de carniça? Como que nós vamos eliminar, sendo que ele faz a faxina e um grande equilíbrio? Então, não, né, galera? Ao se alimentar de carcaças de animais mortos, os urubus evitam a proliferação de bactérias que poderiam propagar doenças em animais domésticos e selvagens? Sim, pode assinalar essa segunda aí. Ela é muito verdadeira, galera. Os urubus são importantes apenas no ambiente natural, pois no ambiente urbano são considerados pragas? No ambiente urbano aqui para nós, ele é considerado uma praga? Negativo, galera. Vamos lá agora para o esqueminha, né? Da página 294, tem um esqueminha com as palavras do quadro: carnívoros, decompositores, herbívoros, matéria orgânica, onívoros e produtores. Vocês estão craques aí, né, em fazer esses esqueminhas aí. Então, começa na teia alimentar, que é formada por produtores, consumidores e decompositores. Já completamos com produtores e decompositores. Que são quem? A primeira fileira, os vegetais que produzem o próprio alimento.
Os consumidores são quem? Os herbívoros, os onívoros e os carnívoros, né? Os decompositores são quem? São as bactérias e fungos que se alimentam de matéria orgânica como restos de vegetais e de animais. E os herbívoros se alimentam de vegetais, os carnívoros se alimentam de outros animais, e os onívoros se alimentam de vegetais e animais. Galerinha, agora a tia Dani falou de um joguinho aí, eu gostaria que vocês reportassem na casa de vocês os anexos, né, que vocês estão vendo aí, que tem os fungos e bactérias, gafanhoto, gavião, o boi, a rã, a cobra, o rato, a mixela, a gramínea, a alga, a coruja, a lagarta. Tem o tubarão, a onça pintada, o tucano, a joaninha, o pulgão, o lobo-guará, chimpanzé, morcego frugívoro, hiena, urubu, árvore frutífera e capivara. Então são duas folhas aí, né, dos anexos, né, das páginas 295. Você estudou que os seres vivos são classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Vamos testar seus conhecimentos e suas estratégias no jogo. Descubra o ser vivo oculto. Para isso, recorte as figuras do anexo 2 e depois lê as instruções sobre como jogar. Objetivo do jogo: descobrir o ser vivo oculto. Número de jogadores: 2 ou 4. 1 contra 1 ou 2 contra 2, tá? Duplas contra as duplas. Cada jogador ou dupla fica de posse de um conjunto de 24 figuras de seres vivos. Sorteia-se quem iniciará o jogo. O jogador, quem vai descobrir o ser vivo, deve distribuir as imagens sobre a mesa à sua maneira, enquanto o outro jogador ou a dupla retira apenas uma imagem do ser vivo de um conjunto e a esconde, que nem o cara a cara, galera. Para descobrir o ser vivo oculto, o jogador deverá propor no máximo 6 perguntas, as quais só se responde sim ou não, tá? Ele tem antena? Sim. Ele é cinza? Não. Ele come grama? Não. Ele come carne? Não. Então é assim que vocês vão responder, sim ou não. Na última pergunta, o jogador deve indicar o nome do ser vivo que está oculto. Durante o jogo, é permitido arrumar e manipular as figuras. Então, quero que vocês façam com alguém aí de casa, galera. Vocês vão anotar o ser vivo sorteado. Quais foram as perguntas que vocês fizeram para adivinhá-lo? Que você fez para adivinhá-lo? Você conseguiu adivinhar o ser vivo? Vocês conseguiram? E aí? Coloca aí pra gente, conta pra gente, tá? Página 296, o em casa. Nesta atividade, você acompanhará o processo de decomposição de uma árvore. A. Numere as imagens de acordo com as etapas do processo de decomposição da árvore, tá? Então, aqui são 6 imagens, vocês vão falar qual que ela começou a ser decomposta, qual ela caiu, tá? O que é que tá acontecendo primeiro. B. Contorne a imagem que mostra os nutrientes sendo reaproveitados pelas plantas após a decomposição da árvore. 2. Leia esta frase e explique-a. Os nutrientes presentes no corpo dos organismos que morrem são reciclados por seres vivos da natureza. Explique essa frase aí pra gente. E a 3. Anote em seu caderno 2 exemplos de animais detritívoros e necrófagos. Em seguida, explique como esses organismos contribuem para o equilíbrio da natureza. Tá bom, galerinha? Depois a gente volta corrigindo e vamos jogar. Um beijo, um queijo. Bye, bye. Todos os seres vivos precisam se alimentar para sobreviver. O alimento fornece energia, que possibilita o crescimento e o desenvolvimento. Cada ser vivo tem uma forma própria de conseguir alimento. As plantas, por exemplo, elas são capazes de fabricá-lo. Sim, elas mesmas produzem todo o alimento de que necessitam por meio da fotossíntese. Para isso, elas utilizam água, alguns minerais, ar e luz. Por esse motivo, elas são chamadas de organismos produtores. E os animais? Os animais, eles não fabricam o próprio alimento. Eles procuram comida no ambiente em que vivem. Por isso, são conhecidos como organismos consumidores. Os bichos que se alimentam de plantas são chamados de herbívoros ou consumidores primários, porque eles se alimentam de matéria-prima e a planta é uma matéria-prima.
Já os que comem outros animais são carnívoros ou chamados de consumidores secundários. Se apenas os produtores podem produzir alimento, isso significa que os consumidores dependem dos produtores. Nós também somos consumidores. Todos os alimentos vêm direta ou indiretamente das plantas. Será? Como o queijo que eu comi pode ter vindo das plantas? É fácil explicar. O queijo é feito com o leite que veio de uma vaca que comeu capim. O capim é um vegetal produtor. E o terceiro grupo é o dos decompositores. Ele tem uma atividade que é essencial para o nosso planeta, que é a limpeza dos ecossistemas. E eles provocam o apodrecimento de materiais de animais e plantas mortos. E se eles não existissem, o mundo seria mais sujo e o nosso solo seria mais pobre. Os micro-organismos são aproveitados pelo ser humano na produção de alimentos. Diferentes tipos de micro-organismos são usados pelas indústrias alimentícias. O fermento biológico, utilizado na fabricação dos nossos pães, massas e pizzas e outros alimentos também, é um fungo microscópico que faz a massa crescer e ficar macia. Os queijos e os iogurtes também são exemplos de alimentos que contêm esses micro-organismos na sua composição. Esses micro-organismos, eles também são utilizados em medicamentos. Alguns dos seres minúsculos que vivem no ambiente produzem antibióticos. Desde que foram descobertos na década de 1920, esses remédios têm salvado muitas vidas em todo o mundo. O etanol, utilizado como combustível nos veículos brasileiros, é produzido graças à fermentação da cana-de-açúcar. Esse processo de fermentação utiliza um fungo microscópico. Embora a maioria dos micro-organismos seja útil para o ambiente, as plantas, os animais e as pessoas, alguns deles podem provocar doenças. E por fim, os seres vivos que compõem o ambiente podem ser produtores, que são os vegetais, eles podem ser consumidores, que são os animais, ou podem ser decompositores, que são fungos e bactérias.